Fala galera, beleza? Vamos lá para mais uma correção. Agora a gente vai ver a correção das questões aí da página 57 e 59. As questões 29, 30, 31, 33, 34 e 35, tá certo? Algumas são de dilatação superficial e outras de dilatação volumétrica. Eu já dou como sugestão aqui, pessoal, que você pause o vídeo a cada questão para processar, né, direitinho a informação, pausa, confere se você fez correto, se fez errado, corrige, se não fez, pega a solução da questão, e é isso aí, bora lá. Primeira questão, questão 29, dizia assim, ó, uma chapa de chumbo tem área de 900 centímetros quadrados a 10 graus Celsius. Determine a área de sua superfície a 60 graus Celsius. Coeficiente de dilatação linear médio do chumbo entre 10 e 60 graus, né, entre 10 graus Celsius e 60 graus Celsius, vale 27 vezes 10 a menos 6. Então, ele quer a área dessa chapa ao final, beleza? A área total dessa chapa. Então, a área total eu já tenho que me ligar, que é a área que eu tinha no início, mais a quantidade que aumentou. A área que eu tenho no início, ela já está aqui, né? 900 centímetros quadrados. Preciso calcular a área final. Então, o que você vai fazer? Pegar os dados da questão. Área inicial, 900 centímetros quadrados. Temperatura inicial, 10 graus Celsius. Temperatura final, 60 graus Celsius. Coeficiente de dilatação linear. O que ele fala é o linear. 27 vezes 10 a menos 6. O coeficiente de dilatação superficial, que é representado por beta, é 2 vezes o alfa. Então, fica 54 vezes 10 a menos 6, né? Porque 2 vezes 27, ou seja, 2 vezes alfa, é o beta, que é 54 vezes 10 a menos 6. Para calcular a variação da área, a gente faz beta vezes área inicial vezes variação de temperatura. Beta, 54 vezes 10 a menos 6, área inicial, 900, e a variação de temperatura é a temperatura final menos a inicial. Aqui 60 menos 10 fica 50. E aí você faz a conta, né? Pega esses números aqui e faz a continha. 54 vezes 900 vezes 50. Coloca tudo em notação científica. Cancela aqui esse menos 6 com o 10 elevado a 4, que vai aparecer aqui, desse cara e desse aqui. Vai ficar 10 a menos 2. E aí faz a continha, a variação da área vai dar 2,43 centímetros quadrados. É só fazer essa conta aqui, tá? Você faz aí na calculadora. 2, porque isso aqui dá 50, né? 2,43 centímetros quadrados. Então, a área dessa superfície, quando ela tiver a 60 graus Celsius, vai ser a área inicial mais a variação de área. Ou seja, 900 mais 2,43 vai dar 902,43 centímetros quadrados. Beleza? Aí pausa. Faz o que eu disse para você fazer. Confere se está tudo direitinho aí com as suas contas. E vamos para a próxima. Beleza? Próxima. Um anel de ouro apresenta a área interna de 5 centímetros quadrados a 20 graus Celsius. Determine a dilatação superficial dessa área interna quando o anel é aquecido a 120 graus Celsius. Entre 20 e 120 graus Celsius, o coeficiente de dilatação superficial médio do ouro é 30 vezes 10 a menos 6. Veja que o que ele informa é o coeficiente de dilatação superficial. Então, não preciso fazer a multiplicação por 2, porque ele já está me informando o coeficiente de dilatação superficial. Na questão anterior, ele informava o de dilatação linear, por isso que eu multipliquei por 2. Aqui não, aqui já dá logo qual é o superficial, você não precisa fazer essa multiplicação por 2. Então, galera, só uma observação aqui, a área interna do anel aumenta com a temperatura como se fosse constituído do próprio material do anel. Ou seja, apesar de o anel ser oco, ele vai sofrer uma dilatação, ele vai expandir, tá certo? Esse círculo vai expandir, e aí a distância entre uma borda e outra vai aumentar, né? Ou seja, a área interna vai aumentar. Então, coletando aqui os dados, área inicial 5 centímetros quadrados, temperatura inicial 20, temperatura final 120,
E o beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, 30 vezes 10 a menos 6. Para calcular a variação de área, que é o que a questão pede para a gente, você faz beta, coeficiente de dilatação superficial, vezes A0, que é a área inicial, vezes variação de temperatura. O beta, 30 vezes 10 a menos 6, a área inicial é 5 e a variação de temperatura, 120 menos 20, né? Final menos inicial. E aí, 120 menos 20 vai ficar 100. Você faz a conta aqui, ó, 100 vezes 5 vezes 30, vezes 10 a menos 6, e você vai ter 0,015 centímetros quadrados, né? Efetuando esse cálculo aqui, que você faz aí na mão ou com a sua calculadora, efetuando esse cálculozinho aqui, fica que a variação de área é 0,015 centímetros quadrados, ou, se você quiser colocar em notação científica, 1,5 vezes 10 a menos 2, porque eu peguei a vírgula que estava aqui e coloquei agora ela entre o 1 e o 5, ela andou 2 casas decimais, fica escrito neste formato aqui, se você quiser usar ela em notação científica. Próxima questão, 31. Diz assim, ó, um pino cilíndrico de alumínio, e aí ele já informa o coeficiente de dilatação superficial do alumínio, que é beta igual a 4 vezes 10 a menos 5, tem um raio de 20,00 milímetros, tá certo? 20 milímetros a 20 graus Celsius. A que temperatura ele deve ser resfriado para se ajustar exatamente num orifício que tem um raio de 19,988 milímetros. Então, nessa questão aqui, é necessário que você faça um resfriamento para que haja uma contração desse pino e ele encaixe. Veja que o tamanho do pino aqui, né, o raio desse pino é 20 milímetros. E o lugar onde ele vai se encaixar é 19,988 milímetros. Então, ele tem que reduzir um pouco. Beleza? Temos que reduzir um pouco. Então, ele informa aqui o coeficiente de dilatação superficial, 4 vezes 10 a menos 5. Então, quer dizer que beta é 4 vezes 10 a menos 5. Como alfa é a metade do beta, o coeficiente de dilatação linear vai ser 2 vezes 10 a menos 5. Né? Lembra que 2 alfa é igual a beta. 2 alfa é igual a beta, você passa o 2 aqui para baixo dividindo. Beta dividido por 2, você vai encontrar o valor do alfa. Como beta é 4 vezes 10 a menos 5, você faz 4 dividido por 2, fica 2 vezes 10 a menos 5. Então, para a temperatura inicial de 20 graus Celsius, temos que o raio inicial é de 20 milímetros. Temperatura inicial de 20, o raio inicial é 20 milímetros. Para uma temperatura final que eu não sei qual é, que eu vou ter que reduzir, eu tenho que obter um raio que seja igual a 19,988 milímetros. Né? Eu tenho que reduzir esse raio, né? Reduzir o diâmetro, consequentemente reduzir o raio, de modo que ele consiga se encaixar. Então eu tenho que ter uma variação do raio. Essa variação do raio é o tamanho final menos o tamanho inicial. O tamanho final do raio, o tamanho que eu tenho que obter, 19,988, menos o tamanho inicial do raio, que é 20 milímetros. Então, eu tenho que reduzir esse raio, né, a variação do raio, tem que ser de menos 0,012 milímetros. Ele tem que reduzir este tamanho aqui. Ó. Tem que reduzir menos 0,012 milímetros. Essa vai ser a variação do raio que eu tenho que encontrar. Como a variação do raio é igual a alfa vezes o raio inicial vezes a variação de temperatura, eu tenho que menos 0,012, que é a variação do raio, é igual a 2 vezes 10 a menos 5, que é o coeficiente de dilatação linear, vezes o tamanho, a variação de temperatura, que eu não sei qual é. Então fica, ó, menos 0,012 igual a 2 vezes 10 a menos 5 vezes 20 milímetros, vezes a variação de temperatura. Pegando agora esse 2 vezes 10 a menos 5, multiplicando por 20 e passando para o outro lado dividindo, vai ficar menos 0,012 dividido por todo este número aqui.
Quando eu fizer isso, eu vou ficar com a variação de temperatura sozinha. E a variação de temperatura vai ser menos 30 graus Celsius, né? Fazendo essa divisão aqui de menos 12. Menos 12 não. Menos 0,012. Menos 0,012. Dividido por este número aqui, ó. 2 vezes 10 a menos 5 vezes 20. Se eu dividir este primeiro número por esse aqui, eu vou obter a variação de temperatura, que é menos 30 graus Celsius. Como a variação de temperatura é a final menos a inicial, eu isolo aqui, tá certo? Pego esse menos temperatura inicial, passo para cá. Eu vou ter que a temperatura final é a variação mais a inicial. Temperatura final é a variação mais a inicial. Então, a temperatura final vai ser a variação, que é menos 30, mais a inicial, que é 20. Fica menos 10 graus Celsius, né? Menos 30 mais 20, menos 10 graus Celsius. Outra maneira de você entender isso é só você pensar, a temperatura era 20. Se variou menos 30, quer dizer que ela diminuiu 30 graus. Então, foi de 20 até 0 e de 0 até menos 10. Beleza? Então, ele tem que resfriar esse cara que se encontra a 20 graus até uma temperatura de menos 10 graus Celsius para que ele consiga fazer o ajuste, né? Conseguir encaixar aí esse cilindro neste orifício de maneira correta, né? De maneira exata. Pausa, faz a anotação, corrige, confere, verifica os cálculos aí, se está tudo ok. Depois você vai para a próxima. Próxima, essa aqui agora. Agora a gente vai ver umas questões de dilatação volumétrica, né? Ver a correção das questões que falam de dilatação volumétrica. Questão 33 diz assim, ó, um paralelepípedo de chumbo tem a 0 graus Celsius o volume de 100 litros. A que temperatura ele deve ser aquecido para que o seu volume aumente de 0,405 litros? Ou seja, ele quer que o volume aumente esta quantidade aqui, ó, 0,405 litros. Ou seja, quase meio litro, né? Um pouco mais de 400 ml. É informado que o coeficiente de dilatação linear médio do chumbo é 27 vezes 10 a menos 6. Ele fala o coeficiente de dilatação linear, mas eu estou trabalhando com objeto volumétrico, tá certo? Então a gente vai ter que fazer a transformaçãozinha. Então este é o coeficiente de dilatação linear, 27 vezes 10 a menos 6. Os dados da questão, vamos lá calcular. Volume inicial 100 litros, temperatura inicial é 0, variação de volume 0,405 litros e o coeficiente de dilatação linear 27 vezes 10 a menos 6. O coeficiente de dilatação volumétrica é 3 vezes o coeficiente de dilatação linear, ou seja, 3 vezes 27 vezes 10 a menos 6. Então, o coeficiente de dilatação volumétrica vai ficar 3 vezes 27, né? 81, vezes 10 a menos 6. Este é o coeficiente de dilatação volumétrica, é ele que eu vou usar. Para calcular a variação de volume, a gente usa coeficiente de dilatação volumétrica vezes volume inicial vezes variação de temperatura. Como ele quer que a variação de volume seja 0,405, aonde tem a variação de volume, você escreve 0,405. Igual ao coeficiente de dilatação volumétrica, 81 vezes 10 a menos 6, vezes o volume inicial, que é 100, vezes a variação de temperatura. Fazendo o cálculo aqui, galera, que é pegar esse 81 vezes 10 a menos 6 vezes 100, pegar esse cara que está aqui, e passar para o outro lado, passar aqui para baixo, dividindo, você vai isolar a variação de temperatura. E você vai encontrar que a variação de temperatura é 50 graus Celsius. Como a variação de temperatura é a temperatura final menos a inicial, você só substitui. Tá certo? Variação de temperatura, 50. Temperatura final eu não sei e a inicial é 0. Ou seja, 50 é igual a temperatura final menos 0. Significa que a temperatura final vai ser 50. Mas, de novo, você não precisa fazer esse último procedimento aqui, não. Basta você entender. Se ele parte do 0, se a temperatura inicial é 0, e ele varia 50 graus, quer dizer que ele saiu de 0 e foi para 50. Beleza? E aí, pausa a questão agora. Confere aí com a tua anotação, olha se está direitinho. Se não tiver, corrige. Se não tiver feito, anota.
Se fez diferente, mas chegou no mesmo resultado, também não tem problema. Beleza? E agora a gente vai para a próxima. Próxima, galera, 34. 34 diz assim, ó. Um balão de vidro apresenta a 0 graus Celsius o volume interno de 500 ml. Determine a variação do volume interno deste balão quando ele é aquecido até 50 graus Celsius. O vidro que constitui o balão tem um coeficiente de dilatação linear volumétrica médio igual a 3 vezes 10 a menos 6, entre 0 e 50 graus. Então, galera, a gente tem que dizer aí, ó, qual é a variação do volume deste balão de vidro quando ele sai de 0 graus para 50 graus. Então, a gente já sabe aí que a variação de temperatura vai ser 50. O volume inicial dele é 500 ml. A gente tem que ver qual foi a variação, beleza? Então, coletando aqui os dados, a gente tem o seguinte. O volume inicial, 500 ml. Temperatura inicial é 0. Temperatura final, 50. E o coeficiente de dilatação volumétrica, 3 vezes 10 a menos 6. Veja que aqui ó, está a letrinha iota. Então, não precisa fazer a transformação, porque ele já informa o coeficiente de dilatação volumétrica. E aí, para calcular a variação do volume, é o coeficiente de dilatação volumétrica vezes o volume inicial vezes a variação de temperatura. A variação de volume é 3 vezes 10 a menos 6, que é o coeficiente de dilatação volumétrica, vezes o volume inicial, que é 500, vezes a variação de volume, que é... Variação de volume não, desculpa. A variação de temperatura, que é 50 menos 0. 50 menos 0, variação de temperatura, que vai ser 50, né? E aí você faz a conta. 3 vezes 500 vezes 50 vezes 10 a menos 6. Fazendo essa continha aqui, só fazer aqui a conta, que é um trabalho simples, só multiplicar todo mundo aqui, você vai encontrar que a variação de volume é 7,5 vezes 10 a menos 6. 7, menos 6 não, desculpa, menos 2. 7,5 vezes 10 a menos 2 ml. É essa a variação de volume que vai ter neste balão de vidro quando eu passar de 0 grau para 50 graus. De novo, pausa, confere aí as anotações, faz as continhas, verifica aí, né, juntamente com as suas questões, se você fez correto, se não fez, corrige, beleza? E vamos para a próxima. Próxima, galera, questão 35. Vamos lá. Ele diz assim, ó. Um paralelepípedo a 10 graus Celsius possui dimensões igual a 10 vezes 20 vezes 30 centímetros. Né? Ele dá um paralelepípedo que é como se fosse uma pedra dessas que o pessoal coloca em praça ou uma caixinha de sapato. Né? Um paralelepípedo. Esse paralelepípedo ele é constituído de um material que tem um coeficiente de dilatação térmica linear. Coeficiente de dilatação linear. Ele informa para a gente aí o linear. Que é 8 vezes 10 a menos 6. Qual é o acréscimo de volume que ele sofrerá quando a sua temperatura for elevada para 110 graus Celsius? Certo? Então vamos para as informações da questão, galera. Ele informa aqui, ó, 6 vezes 10 a menos 3 centímetros cúbicos, que é o volume inicial, tá certo? Por que, Vinícius? Porque é só você fazer 10 vezes 20 vezes 30 centímetros, e você vai encontrar 6 vezes 10 elevado a 3. Né? Aqui dá 10 vezes 20 vezes 30, fica 6.000, ou seja, 6 vezes 10 elevado a 3 centímetros cúbicos. Este é o volume inicial. A temperatura inicial é 10 graus Celsius e a temperatura final 110 graus Celsius. E o alfa, que é o coeficiente de dilatação térmica linear, 8 vezes 10 a menos 6. Mas como eu estou calculando o volume, eu tenho que encontrar o iota, que é o coeficiente de dilatação volumétrica. Então, tu pega 3, multiplica por alfa. Porque uma coisa que tem volume, ele tem 3 dimensões, né? Então, 3 vezes alfa, vai ficar que o iota é 3 vezes 8, ou seja, 24 vezes 10 a menos 6 graus Celsius, elevado a menos 1. Coeficiente de dilatação volumétrica, 24 vezes 10 a menos 6. Por quê? Porque é 3 vezes o valor de alfa.
E aí, para calcular a variação de volume, basta que eu faça ΔV igual coeficiente de dilatação volumétrica vezes volume inicial vezes variação de temperatura. Substitui todo mundo aqui, ó. Coeficiente de dilatação volumétrica, 24 vezes 10 a menos 6. Volume inicial, 6 vezes 10 elevado a 3. Variação de temperatura, temperatura final menos a inicial, ou seja, 110 menos 10 que vai dar 100. Só você olhar para os dados da questão, ó. Temperatura inicial é 10, temperatura final é 110. A variação de temperatura foi 110 menos 10, ou seja, 100 graus Celsius. E aí, galera, papoca aqui a conta, ó. 24 vezes 6, vezes 10 a menos 6, vezes 10 elevado a 3, vezes 100. Fazendo essa continha aqui, você faz aí no lápis para verificar, e vai dar variação de volume igual a 14,4 centímetros cúbicos. Beleza, galera? Valeu, muito obrigado, tá certo? Eu finalizo por aqui essa aula. E aí você pode voltar o vídeo quantas vezes for necessário, pausar em cada uma das questões, conferir a solução, ver se está de acordo com o que você fez, ver o que você fez diferente, identificar onde foi que você errou, beleza? E é isso. Vou finalizar a aula por aqui, parando a gravação.